Lição número 7 do nosso curso de discipulado. O assunto de hoje nós vamos falar sobre a mensagem de Jesus, o reino de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica. Convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus. Mateus capítulo 3. Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3. Logo depois, capítulo 11, versículo 1 a 5. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que fazer essa leitura porque é de onde nós vamos extrair a aula de hoje. Mateus 3, 1 a 3. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 11, versículo 1 a 5. Mesmo livro. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu para dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre esse assunto aí. Qual é o assunto da lição de hoje? A mensagem de Jesus, o reino de Deus. Pronto, a mensagem de Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? Está aí, nossa lição. O reino de Deus. Pronto, meus irmãos, atentem para isso. Jesus, ele não veio fundar uma religião, tá? Porque a gente fala errado quando fala assim: eu sou da religião de Jesus, ou eu pertenço à religião de Jesus. Está errado. Jesus não veio fundar a religião, tá? Não veio fundar a religião. Jesus veio trazer o reino de Deus. É diferente. Jesus veio trazer o reino de Deus. Por isso que a mensagem de Jesus não era uma mensagem sobre religião. Não era uma mensagem sobre nacionalidade ou política. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Então você vai ver na Bíblia que tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus fazia, girava em torno do reino de Deus. Essa é a verdade. Jesus veio pregar o reino de Deus. Por que eu estou falando para vocês? Porque quem matou Jesus, irmãos, foram os religiosos. Jesus não tinha problema com os pecadores. Vocês sabiam disso? Jesus não tinha problema com a prostituta. Jesus não tinha problema com o ladrão, que era o publicano. Não, Jesus até comia com eles. Qual era o problema? Quem tinha problema com Jesus? Ele era os religiosos, saduceus, fariseus, escribas, sacerdotes. Tudo isso aí é a coja dos religiosos. E foram eles que lá na hora de Pilatos fazer o julgamento, foram eles que disseram: crucifica Jesus. Os religiosos. Então, meus irmãos, a religião, na verdade, por mais que o nome religião venha do latim religare, que é religar o homem com Deus, mas na verdade Jesus não trouxe essa religião.
ou nenhuma religião. Bom, Marcos, mas nós somos o cristianismo. Usaram essa nomenclatura cristianismo. Jesus nunca falou sobre cristianismo. Jesus nunca chamou ninguém de cristão, só para vocês terem uma ideia. É claro que a Bíblia fala sobre os cristãos, mas nenhuma vez Jesus usou esse termo cristão. Aí os homens, para colocar cada um no seu grupo, vão falar sobre religião. Aí vai falar do islamismo, judaísmo e cristianismo. Aí vão dizer judaísmo, que é o fundador, vão dizer Moisés. Islamismo, vão dizer que é Maomé. Aí cristianismo, vão dizer que o fundador é Jesus, mas Jesus não fundou a religião. Ok? Então guardem isso na mente de vocês. Jesus não fundou a religião, a mensagem dele era sobre o reino de Deus. Bom, Marcos, então por que Jesus trouxe o reino de Deus? Meus irmãos, quando você vai para o Gênesis, Deus criou Adão. Eu pergunto para os irmãos, Deus criou Adão no céu ou na terra? Na terra. Quando Adão pecou, o Adão perdeu o quê? O céu ou foi a terra? Não. Ele perdeu a terra, meus irmãos. Porque Deus deu para ele foi a terra, não foi o céu. Deus não fez ele no céu. Quem perdeu o céu foi Satanás e os demônios que caíram de lá. E aí eles se perderam os céus. Agora o homem não perdeu o céu, o homem perdeu a terra. Tá? O homem perdeu a terra. Quando o homem perde a terra, ele entrega o domínio da terra a Satanás, ao próprio diabo. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e a semelhança de dominar sobre tudo. O homem era para ser dominador, dominar tudo, os animais. O homem não foi feito para dominar outro homem. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem não pode dominar outro homem, porque é da mesma espécie. Porque é do mesmo grupo. Ele tem que dominar o quê? Aquilo que tem pena, aquilo que tem asa, aquilo que tem escama. Tudo isso aí o homem domina. Eu pergunto para os irmãos, tem alguém aqui que tem pena? Tem asa? Tem escama? Tem não? Então nós não podemos dominar outro ser humano. Felizmente os homens, quando ele peca, a ordem de Deus, que Deus havia dado, o homem faz com que virasse ao avesso. Como assim? Deus mandou o homem dominar sobre os animais, o homem queria dominar sobre outro homem. Você vai ver isso lá na Babel, quando Nimrod, ele chamou as pessoas para criarem Babel. E quando a Bíblia fala que ele era um grande caçador diante de Deus, há teólogos que dizem que ele caçava as pessoas que não queriam morar em Babel, caçava e matava. E alguns vão dizer por isso que a Bíblia usa o termo grande caçador diante de Deus, porque ele caçava os que não queriam morar em Babel. Daí então surgiu a escravidão. Aí você vai para o Êxodo, tá? A escravidão lá, os filhos de Israel sendo escravos. Mas não foi essa a ideia original de Deus. Deus criou a terra e colocou o homem para dominar. Aí eu pergunto para os irmãos, quem foi que criou a terra? Deus. Quem criou o homem? Deus. Então você tem o reino, Deus com o seu reino, ele faz a terra, mas a ideia de Deus era que a terra fosse um espelho do céu. Deus queria que o homem representasse ele aqui na terra. Deus queria que os homens fossem reis e senhores aqui na terra. Eu pergunto para os irmãos, quando a Bíblia fala assim que Deus é rei dos... É porque tu é um rei, irmão. Tu é um rei. A ideia de Deus era fazer com que os homens fossem reis, dominassem sobre a terra. Era um espelho de Deus, do reino de Deus. Só que aí esse homem peca. Quando esse homem peca, o homem está dizendo assim, irmão Gilson, eu não quero mais o domínio de Deus. Eu quero ficar independente desse reino de Deus. Aí quando o homem peca, ele fica independente do reino dos céus. Ele fica independente. Eu já falei para vocês, é igual ao Brasil. O Brasil é colônia de Portugal. Quando ele declarou independência, pronto. O rei teve que tirar os seus comandantes, os seus representantes, todos daqui. Por quê? Porque o Brasil declarou independência. Quando o homem declarou independência lá no Éden, Deus disse lá em Gênesis,
não contenderá mais o meu espírito com o homem. Aí Deus tira o espírito da terra. Só que aí Deus queria, na verdade, que a terra voltasse ao seu domínio, ao domínio do Rei dos Céus. O que é que Deus faz? Deus manda Jesus. Ou o próprio Deus vem, porque na verdade o próprio Senhor Jesus é o próprio Deus, ele vem trazendo o Reino de Deus. Aí nós vamos ver aqui qual era a mensagem de Jesus, qual era a ideia de Jesus na terra. Essa é a ideia da aula de hoje, tá? A ideia é trazer de volta o domínio do Reino de Deus sobre a humanidade, visto que o homem havia perdido. Então nós vamos aí para o primeiro ponto, João Batista, o último precursor do Reino de Deus. Bom, Marcos, por que o João Batista é o último precursor? Porque não Jesus, que Jesus não veio, ele não veio anunciar o reino, mas ele veio na verdade implantar o reino. Por isso que João Batista aí, ele é o último precursor do reino de Deus. 1.1, profetizado por Malaquias. O último profeta literário do Antigo Testamento, Malaquias, profetizou que antes da manifestação do dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para converter ou fazer voltar o coração dos pais para os filhos e vice-versa. Aqui o comentarista, ele vai usar o termo profeta literário. Você tem na Bíblia dois tipos de profetas: profetas literários e profetas não literários. Essa informação é interessante. Os literários são aqueles que escreveram literaturas, escreveram livros. Profetas não literários foram aqueles que não escreveram, não tem o seu livro na Bíblia. Por exemplo, eu pergunto para os irmãos, o profeta Elias, ele foi um profeta literário ou não literário? Não literário, porque ele não escreveu nenhum livro. A sua história está lá no livro dos reis, mas não foi o Elias que escreveu o livro dos reis. Você tem também Eliseu, que não foi profeta literário, e aqui fala do profeta Malaquias, que foi o último profeta literário, mas o último profeta na categoria do Antigo Testamento, o nome dele é João Batista. João Batista é o último profeta na categoria dos profetas do Antigo Testamento, e ele é na verdade o Elias. O João Batista, irmãos, escutem isso, o João Batista ele não é o Elias encarnado. Na verdade não podia nem encarnar, porque o Elias não morreu. O Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Quando o profeta diz aí, em Malaquias 4, 5 e 6, quando ele diz que Deus enviaria, o Senhor enviaria o profeta Elias, glória a Deus. Os irmãos entenderam? João Batista, ele não é o Elias encarnado. Não. Ele apenas veio no mesmo espírito de Elias. Quando fala espírito de Elias, é o mesmo Espírito Santo, o mesmo dinamismo de Elias, a mesma coragem de Elias. Essa é a ideia, tá, meus irmãos? Essa aí é a ideia. Aí então o profeta Elias, ou melhor, o João Batista, ele é o profeta Elias que foi mencionado no Antigo Testamento. Quando você vai para 1.2, você vai ver aí o nascimento de João Batista. Por que é que o autor faz menção de falar sobre João Batista? Porque João Batista ele vai falar sobre o reino de Deus, tá? Ele vai falar sobre o reino de Deus. O mensageiro de Deus viera trazer a notícia de que Isabel, esposa de Zacarias, mesmo sendo avançada em idade, estou lendo aí no nosso impulso, conceberia e daria à luz um filho. Por ter duvidado, Zacarias ficou mudo até que o seu filho nascera. Então você tem aí o nascimento de João Batista, que os irmãos já conhecem. Foi o anjo Gabriel, foi lá no templo, quando o seu pai Zacarias estava oferecendo, e aí o anjo apareceu. Zacarias ficou com medo, o anjo deu um recado para ele, o Zacarias duvidou. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Aí o Gabriel diz para ele o nome dele: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E aí, porque tu não creu na palavra que eu trouxe, tu vai ficar mudo. E aí ele ficou mudo, e ele só foi falar quando o menino
nasceu. Ele só foi falar quando o milagre aconteceu. Tá, meus irmãos? E aí isso aí nos alerta, porque às vezes nós duvidamos do poder de Deus. E aquilo que era para ser um louvor para o Zacarias, que ele deveria louvar a Deus, ele na verdade ficou mudo. Ficou mudo e não podia falar das grandezas de Deus, porque ele não duvidou. Mas aqui você tem o nascimento de João Batista, tá? O nascimento desse menino, que foi um nascimento milagroso. Foi um milagre, porque na verdade Deus havia dito a esse homem que já era velho, e a sua mulher, que era velha e estéril, que ela daria à luz. 1.3, o ministério de João Batista. Eu estou correndo aqui porque esses pontos aqui, na verdade, é um resumo. É preciso entender, particularmente, no que diz respeito ao reino de Deus, que João fala de algo que ele não sabe claramente como é. Devido ao fato de João ser judeu, provavelmente sua perspectiva a respeito do reino era nacionalista e política. Nós lemos sobre isso aí em Mateus 3. João, ele chegou pregando sobre o reino. Só que João, está falando aqui, João, meus irmãos, ele vai falar do reino, conforme aqui na ideia do autor, que João vai falar sobre o reino numa perspectiva judaica. Porque João, na verdade, ele não sabia como era o reino de Deus. Ele vai falar sobre o reino de Deus e provavelmente a sua perspectiva, como foi colocado aí, é uma perspectiva nacionalista e política. É por isso que quando João está preso, ele chama os seus discípulos e manda perguntar para Jesus, se está lá em Mateus 11, se Jesus era de fato aquele que havia de vir. Qual era o que havia de vir, conforme João? O que havia de vir era aquele que iria trazer o reino de Deus. Então a visão de João era que quando o Messias viesse, ele ia trazer uma nova política, ele ia trazer uma mudança no governo judaico. Só que Jesus chega e não pega em armas. Jesus chega e não prega contra Roma. Aí João é preso, aí João fica assim, inculcado com aquilo. Rapaz, como é que eu preguei que o reino de Deus estava chegando? Eu anunciei aquele que estava vindo, e agora eu estou aqui preso, e Jesus não faz nada. Aí o João fica na dúvida. Será se o reino chegou? Será se é ele mesmo? Aí manda perguntar para ele. Você leu aí comigo, Mateus capítulo 11. És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Aí no versículo 4, Jesus diz: ide anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. O reino dos céus não é política, não é arma, não é guerra. A evidência do reino de Deus na terra é que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Isso é evidência do reino de Deus. Oh, aleluia, meus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? João, o reino de Deus chegou, e nós vamos falar sobre isso lá na frente. E uma característica do reino de Deus é que quando o reino de Deus chega, o reino de Deus traz aquilo que o mundo não tem, mas que somente o reino de Deus tem. O reino de Deus, irmãos, ele tem saúde perfeita. Por que é que Jesus, quando via um paralítico, ele queria curar um paralítico? Porque era a política do reino de Deus. O reino de Deus não tem pobreza, irmãos. O reino de Deus não tem migalhas. Não. O reino de Deus não tem doença. É por isso que Apocalipse, lá no final, o Apocalipse vai dizer que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte,
porque o reino de Deus vai se estabelecer no novo céu e na nova terra. É o reino de Deus tomando conta de tudo. E na perspectiva do reino de Deus, não tem coxo, não tem paralítico, não tem surdo, não tem morto. Isso é o reino de Deus. E Jesus está dizendo, fala para João que o reino de Deus chegou, porque os coxos estão andando, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo purificados. É a evidência do reino de Deus. Nós vamos falar sobre isso um pouco na frente. Então, o João chega falando do reino, mas quando ele vê Jesus, que não faz nada, porque a Roma ainda está dominando, aí o João diz assim, rapaz, será sério mesmo? Aí Jesus vai responder isso aí, que nós acabamos de ler. Jesus Cristo, fundador, iniciador do reino de Deus. Por isso que João Batista, irmãos, ele é o último precursor do reino de Deus, tá? Jesus, ele é iniciador do reino de Deus. Vamos voltar ao Gênesis. Lá, quando Adão pecou, o Adão quis independência. Só que quando você vai para Eclesiastes, eu convido você a ler comigo, vamos lá, Eclesiastes, capítulo 3. Quem encontrou pode ler, vamos ler os primeiros versículo 1. Me acompanha aí, eu vou ler com vocês. Eclesiastes 3, em primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de... Acho que está muito apertado essa página. Tempo de quê, irmãos? E tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O homem perdeu. Foi o tempo de perder, lá no Éden. Só que agora Jesus vai vir, mas vai vir para recuperar. Recuperar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora Jesus vai vir e vai trazer o reino de Deus. Você tem aí 2.1. O Cristo, o Messias esperado, anuncia o Evangelho do reino de Deus. Ansiado por todos os judeus, ungido, que é Messias no hebraico, ou Cristo no grego, visto como descendente de Davi, era aguardado como um grande libertador que restauraria a soberania política de Israel. Ó, irmãos, Jesus chega e quebra a visão de todo o povo. Qual é a visão deles? O Messias vai vir e vai libertar, vai restaurar a soberania de Israel. Vai trazer a soberania para Israel. Porque Roma é quem domina. Roma é quem coloca o jugo sobre Israel. Mas o Messias vai chegar. Vai vir novos horizontes. O sol vai raiar. A liberdade vai surgir. Porque o Messias, o ungido, o Cristo, vai nos libertar. Aí Jesus chega e ele vai pregar o quê? O reino. Ele vai pregar o reino, meus irmãos. Ele vai pregar o reino. Vamos lá para Mateus, capítulo 4. Versículo 23, Mateus 4, 23.
Aqui, irmãos, é a primeira pregação de Jesus, tá? Porque no capítulo 4, verso 1, ele é tentado por Satanás. Aqui no 23, ele já está marchando, fazendo a obra, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Quando ele prega o evangelho do reino está chegando. E qual é a evidência do reino chegando? Ele cura as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus começa a pregar dizendo: o reino de Deus chegou na terra. O reino de Deus que Adão abriu mão, eu estou trazendo de volta para vocês. Eu trouxe de volta para vocês o reino de Deus. Não é religião, não é uma nova religião judaica, mas é o reino de Deus que o Adão perdeu. Aí Jesus vem com essa mensagem extraordinária, a mensagem do reino. Só que Jesus trouxe essa mensagem do reino, mas além dele ser o anunciador, ou melhor, o iniciador do reino, o fundador do reino, ele também é o batizador com o Espírito Santo. Uma das características e também promessas mais marcantes do Cristo é que, conforme João Batista, enquanto este batizava com água para o arrependimento, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, como forma de revestimento. João diz assim: eu sou apenas o precursor, uma voz daquele que vai vir fundar o reino de Deus. E quando ele vier fundar o reino de Deus, há uma característica dele diferente da minha. Porque enquanto João Batista fazia o batismo com água, João dizia assim: ele vai aparecer, ele vai ser maior do que eu, o ministério dele vai ser maior do que o meu, o elemento que ele vai usar não é igual ao elemento que eu estou usando aqui. O elemento que eu estou usando com vocês é água. Eu jogo vocês na água, e aí vocês saem e são batizados. É o meu elemento. O elemento terreno, Rio Jordão, água, coisa terrena. O Messias que está surgindo, o fundador do reino de Deus, ele vai batizar vocês, mas não com água. O elemento não é terreno, o elemento é do céu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Então, o reino de Deus está chegando. E para você pertencer a esse reino, vocês têm que dar bons frutos de arrependimento. Aí nós vamos entrar aqui, irmãos. Aí eu vou ter que falar, porque a Bíblia, né? Se eu não falar, porque tinha um irmão, eu conheci um irmão que ele falava assim: Bom Marcos, o senhor só prega batendo, o senhor só prega mensagem dura, exortando, o senhor não prega uma mensagem assim, Jesus, uma mensagem mais. Aí eu estava analisando, irmãos, eu sempre preguei exortando lá, na congregação que eu estava, eu já passei por 3. E aí esse irmão nunca mudou. Nunca mudou. Todo tempo dava trabalho na igreja, batia na mulher, a vizinhança sabia. E olha que eu pregava palavra exortativa. Se eu pregasse palavra de amor, como é que ele não estava? Como é que ele não estava, meus irmãos? Aí eu estou falando isso, porque vamos ter que entrar aqui no assunto, e aí os irmãos saberem que quando a palavra de irmão, porque é o seguinte, é pregar a palavra de Deus. Se você veio na igreja, você vem para ouvir a palavra de Deus. Então, se eu venho para ouvir a palavra de Deus é o estatuto do reino. É o estatuto do reino. Todo reino tem o seu estatuto, sim ou não? Tem. Qual é a carta magna do Brasil? Constituição. Todos têm que obedecer à Constituição do Brasil. Todos. Qual é a Constituição do Reino de Deus?
mais clara, lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando ele traz as bem-aventuranças. Ali ele vai trazer, como nós vamos falar isso lá na frente, como deve ser a conduta do que faz parte do reino de Deus. Estou falando aqui, fazer parte do reino de Deus não é pertencer à igreja, tá? Não é pertencer à igreja. Porque a questão não é qual é a tua igreja, tu faz parte de igreja, tu faz parte de denominação. A questão não é essa, a questão é, tu faz parte do reino de Deus. Tu faz parte do reino de Deus. E qual é, irmão Marcos? Como é que eu posso fazer parte do reino de Deus? É obedecer a palavra de Deus. Tem igrejas aí, irmãos? Igrejas de lésbicas e de gays. Eles têm igreja, só que não obedecem a palavra, que é a carta magna do reino de Deus. Eu posso estar em qualquer igreja, mas se eu não guardo isso aqui, os preceitos do reino, porque todo reino tem um rei, tem um cidadão do reino, né? Tem as leis, ó, aqui, tá? Tem as leis. Então, quando você entra no reino de Deus, você tem as leis para ser seguida, tá aqui. E a palavra de Deus, tá? Vamos lá, conceito do reino de Deus. Agora vamos entrar aqui. Assim, reino de Deus, veja isso aqui com atenção, para vocês não esquecerem. Assim, reino de Deus significa o reinado ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Entretanto, nesse momento, isso não pode ocorrer pelo simples direito de Deus ser o Criador de todas as coisas, pois o pecado privou-nos de desfrutar de tal governabilidade. Para isso acontecer, é preciso haver recepção voluntária e consequente submissão à soberania divina. É aqui que está o negócio. É aqui que está o negócio. Como é que eu sei, irmão Marcos, que eu faço parte do reino de Deus? É porque eu sou da Assembleia de Deus? Não. Porque na Assembleia de Deus tem homem que bate em mulher. Porque eu sou da Assembleia de Deus? Também não. Porque na Assembleia de Deus tem pastor que rouba. Estou falando isso porque eu sei, meus irmãos. Bom, Marcos, então qual é a evidência que eu sou do reino de Deus? Está bem aí? É preciso haver recepção voluntária e, consequentemente, submissão à soberania divina. Submeter-se à soberania divina. E como é que eu sei se eu estou submisso à soberania de Deus? Obedecendo a sua palavra. Não tem como haver reino de Deus na minha vida se eu não sou submisso a Deus. O reino de Deus, irmãos, reino de Deus é onde Deus impera, é onde Deus manda, é onde Deus governa. Se Deus não governa a minha vida, se eu não guardo a palavra, como é que Deus vai governar a minha vida? Não governa. Então o reino de Deus não está comigo e eu não estou no reino dele. Quando eu chego para uma pessoa que está endemoniada, quem está endemoniado ali, irmãos, ele está no reino das trevas, está no reino de Satanás. O reino de Satanás. Quando eu chego lá, prego a palavra, eu expulso o demônio, prego a palavra, a pessoa aceita. Naquele momento a pessoa passou a fazer parte do reino de Deus. Por quê? Porque ela aceitou, está aí no texto, ela aceitou de forma voluntária. E agora ela decidiu-se submeter-se à vontade de Deus. A partir daquele momento, aquela pessoa faz parte do reino de Deus. Então, o reino de Deus é onde há a vontade de Deus. Vocês querem que eu seja mais claro quanto a isso? Vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 10. Eu gostaria que alguém lesse aí, Mateus 6 e 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha só. Venha o teu
Mas o reino só vem com a segunda parte. Seja feita A boa vontade. pronto. Se não tiver a segunda parte, o reino não vem, irmãos. Se não tiver a segunda parte, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso andar de joelho, mas se não for feita a vontade de Deus na minha vida, o reino nunca veio. Eu não faço parte do reino de Deus. Eu não faço parte do reino de Deus se a vontade dele não prevalecer na minha vida. Venha a nós o teu reino. Isso é muito sério. Só faça essa oração se você estiver disposto a submeter-se à vontade de Deus. Só faça essa oração, venha a nós o teu reino, se você estiver disposto a submeter-se à vontade dele. Seja feita a tua, assim na terra, como é lá no céu a vontade dele, irmãos. Os anjos estão todos na vontade dele. Aqui na terra, estão todos na vontade dele, sim ou não? Na terra, sim ou não? Não, irmãos. Não. O mundo jaz no maligno. Mas quando você ora, seja bem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o Senhor venha dominar tudo. Mas o domínio de Deus, o reino de Deus, só vai vir quando as pessoas se submeterem a Ele. Aí sim. O céu, irmãos, o céu é o território de Deus. Eu não estou falando do céu, estou falando do reino de Deus. O reino de Deus, que é o reino de Deus. O reino de Deus é quando há uma voluntariedade de submissão a Deus. Essa é a verdade. Onde alguém decide obedecer a Deus, ali chegou o reino de Deus. Se na tua casa você se submete a Deus, o reino de Deus está na tua casa. Se você decidiu se submeter a Deus, você faz parte do reino de Deus. Essa é a verdade. Mas muitas pessoas não entendem isso e aí levam para o lado religioso. Eu faço parte de uma igreja, agora eu estou no reino de Deus. Está errado. É a mesma visão dos religiosos do tempo de Jesus. Eles queriam alcançar o céu através de uma religião. Aí Jesus disse: não é assim. Quer fazer parte do reino? Submeta-se à vontade de Deus. Os sinais do reino de Deus. Aí não foi. Isso aí eu já adiantei lá na frente. Vamos lá. Ou melhor, nós vamos ler sobre. Cadê? Eu pulei números, irmãos? Pulei, né? Comissionador dos anunciantes do reino de Deus. Aqui no caso é Jesus, tá? Jesus que foi o comissionador. Ele comissionou os discípulos a irem e pregarem sobre o reino de Deus. Ele disse o seguinte, está lá em Mateus 9:2. A mesma passagem relatada por Lucas, aliás, Lucas 9:2, ao dizer que Cristo enviou os seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, tá? Então o comissionador aí é Jesus. Nós já lemos o 3.1, 3.2, vamos lá. Os sinais, coloquem um S aí, porque é plural, né? Os sinais do reino de Deus. Vamos lá, lê essa parte aí, tempo 3. 1, 2, 3. A fim de provar às pessoas que o reino de Deus chegará, Jesus realiza sinais que antecipam. Ou seja, mostra o que significa desfrutar ainda de maneira passageira de um mundo onde Deus governa indistintamente. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério e forte. Isso aqui é muito sério e forte. Leia isso com atenção. Leia isso com atenção, para você entender o que isso aqui está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus chegava e fazia um milagre, fazia uma cura, ele está mostrando o que é que acontece quando Deus governa. O que é que acontece quando o homem está debaixo do reino de Deus. Adão, se não tivesse pecado,
não ficaria doente. Adão nem gripe pegaria se não tivesse pecado. Por quê? Porque a terra era uma extensão do reino de Deus. Porque o Adão seria o representante de Deus aqui na terra. Então, se você está representando um reino, você vai viver de acordo com aquele reino, a cultura do reino, a moeda do reino. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que o crente não pode, escutem isso, irmãos, o crente não pode se desesperar, o crente não pode colocar uma corda no pescoço quando ele vai estar endividado. Mas o Brasil está na crise, aí aqui o real está sem valor, e agora? Tu vive de acordo com qual reino? Com o reino de Deus. O reino de Deus nunca quebra. O reino de Deus nunca falha. O reino de Deus nunca decreta falência. O reino de Deus, irmãos, não fale. O reino de Deus continua sendo o reino de Deus. Irmãos, aqui já teve quase mensalão. Está bem que o nosso vídeo aqui não é colocado no público lá no YouTube, senão até o STF procurar, né, caçar. O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes procurar eles. Quem é isso aí que está falando? Olha, irmão, teve mensalão. Lava Jato, pedaladas fiscais. O Brasil andou na pindaíba. Muitas pessoas desempregadas. Só que isso que acontece aqui não abala o reino de Deus. Oh, aleluia. Quando você vive aqui olhando para o reino de onde você é, o que acontece aqui não abala a tua vida. Sabe por que Daniel não se abalava com a estrutura de Babilônia? Porque ele vivia na Babilônia, mas quando ele ia orar, ele abria a janela em direção a Jerusalém, como que dizendo: eu vivo na Babilônia, mas o meu coração está em Jerusalém. Oh, aleluia! Eu vivo aqui, irmãos, eu trabalho aqui, eu tenho meu salário aqui, mas eu sei que eu não sou desse reino. O meu reino é o reino de Deus, é o reino de Deus e não é abalado. Glória a Deus. Esse reino terreno só tem poder sobre você enquanto você está vivo. Quando tu está vivo, tu tem que pagar o teu imposto de renda. Não é, irmãos? Tu trabalha, tem que pagar o teu imposto de renda. Esse reino só tem poder sobre você enquanto tu está vivo. O teu IPTU é quando tu está vivo. Tu tem que pagar tudinho, os impostos enquanto tu está vivo. Mas deixa tu morrer. Quando tu morre, o governo ainda tem poder sobre ti? Sim ou não? Não, morreu. Já o reino de Deus tem poder sobre nós, quer nós estejamos vivos, quer nós estejamos mortos. Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, a porta do Hades, não prevalecerão contra ela. Não importa de que lado da sepultura tu está, se fora dela ou dentro dela, tu sempre estarás no reino de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, isso é forte, meus irmãos. Oh aleluia. 3.3, os cidadãos do reino de Deus. Aqui está o negócio. Como é que deve ser a postura do cidadão do reino de Deus? Você sabe como é que deve ser a postura do brasileiro? Você sabe, a postura do brasileiro tem que andar de acordo com a Carta Magna, com a Constituição, postura do brasileiro. Nenhum homem, nenhuma mulher pode chegar aqui nesse templo e querer bagunçar, gritar, atrapalhar. Não pode. Porque eu só ligo aqui, 190, aparece uma viatura ali que leva ele. Porque a Constituição diz que o lugar de culto é sagrado, ninguém pode atrapalhar. Então, se o camarada está vivendo no Brasil, ele tem que viver de acordo com a Constituição brasileira.
do reino de Deus. Aí aqui está o negócio. Em outra ocasião, ele disse que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança, jamais poderá entrar nele. No outro caso, ao disputar entre si quem era o maior, o Senhor mostrou-lhes novamente que quem assim quisesse ser, deveria tornar-se o... Meu irmão, o reino de Deus, jamais queira comparar o reino de Deus com o reino terreno. O reino do reino terreno, o reino do homem, lá tu tem que se apresentar em pé, né? Em pé, peito estufado, né? Lá fora, ele diz isso, tem que se apresentar de pé. No reino de Deus, tem que se apresentar de joelho. De joelho. Lá fora, ele diz assim, rapaz, homem que é homem, não chora. Macho que é macho, não chora. Aí Jesus vem com o reino e diz, bem-aventurados que? Porque serão? Irmão, se tu não chora, tu vai ser consolado. Lá fora, homem não chora. No reino é bem-aventurados que choram. Felizes são os que choram. O reino de Deus anda sempre na contramão do mundo. Se você faz parte do reino de Deus, em resumo, seja como uma criança. Como uma criança. Criança não guarda mágoa, criança não guarda rancor, criança não quer ser maior do que nenhuma outra. Não. Assim é todo cidadão do reino de Deus. Aí pergunte agora para você mesmo: quais são as minhas atitudes? Como é que eu estou vivendo? Será se a minha postura, isso aqui é discipulado, irmãos. Será se a minha postura, será se o meu modo de pensar, de falar, de agir, se coaduna, se relaciona com o reino de Deus? Ou será se o meu modo de agir, de falar, está se coadunando, se relacionando apenas com o modo de viver do mundo ou do país em que eu vivo? Tem irmãos que têm vergonha de pegar um folheto e ir para o semáforo e entregar, porque vai dizer, não, eu sou formado, eu tenho ensino superior, e o que vão pensar de mim em pleno sol, baixo do semáforo, entregando folheto? Ele está só olhando para esse reino aqui. Mas Paulo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus aqui nesta terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você é um embaixador, você representa o reino de Deus, irmão. Você representa o reino de Deus. O teu rei está sentado no trono. Aí ele mandou você para cá, para o Brasil, para você ser o representante dele. Você é o representante dele. Onde você chega, o reino dele chega. Oh, glória! Por isso nós temos que chegar para o viciado, para aquele que está aprisionado, e dizer, rapaz, venha para o reino de Deus. Eu te ofereço o reino de Deus. No reino, o reino que eu pertenço, tem alegria, tem paz, tem bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Oh, glória a Deus! É o reino de Deus que nós pertencemos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória, aleluia. Meus irmãos, vamos guardar essa palavra em nosso coração. Guarde essa palavra. Viva essa palavra. Você é cidadão do reino de Deus. E aqui nós temos como se deve viver nesse reino. Tá? Aqui nós temos como se deve viver nesse reino. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.